Olá, irmãs, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Como é que estão nesse tempo de isolamento social? Ou já deixaram de ficar isoladas? Já estão juntando com as famílias? Nós já estamos cansados, né, de ficar sem ver nossos queridos. Mas, irmãs, hoje nós vamos iniciar o livro de Malaquias. Já terminamos Zacarias, vamos começar Malaquias. Malaquias quer dizer meu mensageiro, naturalmente que é o mensageiro de Deus, né? E para estudar hoje Malaquias, nessa nossa aula, vai ser do capítulo 1, do versículo 1 a 5. Eu vou fazer uma oração inicial para iniciarmos o nosso estudo. Querido Santo Deus, queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado oportunidades de estudar tua palavra, de aprender mais, e é por isso, Senhor, que estamos aqui, utilizando esse tempo que o Senhor mesmo nos deu para aprendermos um pouco mais de ti. Abra, Senhor, os nossos corações, a nossa inteligência, a nossa sabedoria e, acima de tudo, Senhor, o nosso entendimento, para que todo estudo que a gente faça não fique ao vento, mas sim que entre no nosso coração. É em nome de Jesus que eu oro, querido Santo Deus. Amém. Então, irmãs, o tema da nossa aula hoje, o título da nossa aula hoje é Deus chama seu povo para uma audiência. E esse tempo que Malaquias profetizou foi depois que Zorobabel, Josué com a ajuda também de Esdras terminaram a construção do templo, depois que Neemias já tinha reconstruído a cidade, né? Então passaram-se alguns anos e veio uma nova geração. Era mais ou menos por volta de 450 a.C. E vocês sabem que antes de João Batista, antes de Jesus vir, ficaram 400 anos sem alguma profecia. Então, nós vamos ver que Malaquias ele profetizou no final, antes de acontecer esse silêncio bíblico, né? Um período interbíblico. E aí nós já vamos então pensar que, como nós vimos em Zacarias, esse povo ele já tinha sido disciplinado bastante, né? Então parecia que essa disciplina já tinha chegado ao fim. Não tinha mais por que Deus chamar a atenção do povo, né? Porque o que esperar de um povo depois de um período de lições tão dramáticas? O que esperar desse povo? E ao lado das lições tão dramáticas, foi o evidente cuidado paternal e sobrenatural de Deus. Então, o que esperar desse povo? Eles já tinha acontecido tudo, né? Então, nós vamos ver que Deus precisou chamar a atenção do povo de novo, porque tristemente esse povo voltou a praticar os antigos pecados e a trilhar por caminhos que desagradam a Deus. Então, Deus chama o seu povo para uma audiência. E por que essa palavra audiência? Por que ele chama? O que o povo estava fazendo, né? Então, porque as reformas que Neemias tinha feito já estavam caindo no esquecimento. Tudo já estava acontecendo, a rotina religiosa estava tudo certinho, tudo acontecendo, só que sem fervor, sem entusiasmo. Então, era um tempo de apatia e sonolência espiritual. Esse tempo era um tempo onde Deus viu que esse povo estava se afastando dele e ele chama para uma audiência. E por que audiência? Quem é das irmãs que sabe que é uma audiência, né? Por que tem uma audiência? A audiência sempre tem quando tem um crime, tem um réu, né? Aí tem o júri, o juiz e aí vai acontecer uma audiência. E no final da audiência sempre tem uma sentença.
Os irmãos sabem disso. Sempre tem uma sentença no final da audiência. No final da audiência, ou vai ter o veredito final, ou vai ser culpado, ou vai ser inocente. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque no primeiro versículo do capítulo 1 de Malaquias, começa com essa palavra sentença. Sentença pronunciada pelo Senhor. Essa palavra sentença não é aquela palavrinha que tem na língua portuguesa, tem frase, sentença, não. Aqui é sentença de uma audiência, no final de uma audiência. Então, aqui eu vou ler para vocês Malaquias 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Então, quem pronunciou essa sentença? Foi Malaquias? Não. Quem pronunciou essa sentença foi Deus. E quem que foi quem que está sendo julgado? Quem que é contra quem essa sentença? Contra Israel. E Malaquias foi usado por Deus para dar essa sentença, pronunciar essa sentença. Interessante, né? Aqui essa audiência que Deus chamou. E essa audiência tem várias partes. E Malaquias usou um texto, no texto dele, ele usou diálogo. E esse diálogo é muito importante para a gente prestar atenção em cada parte do diálogo, para a gente poder entender a leitura de Malaquias. E sempre tem nesse diálogo uma afirmação de Deus, aí tem uma interrogação de Deus irônica, tipo assim, imagine, não fui eu. E depois uma resposta que Deus dá para esse povo que faz essa interrogação, essa pergunta irônica, né? Então, nós vamos ver aqui no versículo, no início aqui de Malaquias, no versículo 2, eu vou ler aqui de 2 a 5 para vocês, e aí nós vamos estudar por partes. Então, aqui, o título desta parte aqui da Bíblia, da minha tradução, é O Amor do Senhor por Jacó. Só que fala muitas outras coisas, só que ele tira esse assunto. Versículo 2. O Senhor diz, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos e dirão, o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Então, vemos o que aqui? Como eu disse, é uma audiência com várias partes. Então, aqui é a primeira afirmação de Deus, porque ele vai fazer outras afirmações. E o povo vai retrucar e ele vai responder. E aqui, então, qual foi a primeira afirmação que ele fez? Eu sempre os amei. Eu procurei em outras versões, tem outras versões, eu vos tenho amado. E o que significa essa afirmação de Deus? É que o amor de Deus permanece. Ele é o mesmo de sempre, é o mesmo amor eterno. É um amor imutável. É um compromisso antigo de Deus. É um compromisso muito antigo. Deus prometeu a Abraão, Isaac, Jacó, e assim ele veio com as 12 tribos, pelo deserto, e entrou na terra de Canaã, Então, tudo foi muito abençoado por Deus. E era um compromisso antigo já.
E nesse amor de Deus, se não fosse esse amor de Deus, não existiria hoje o Estado de Israel, o país Israel. Israel não tinha resistido e nem se mantido durante todo esse tempo, através dos séculos. Porque depois do ano 70, que Roma destruiu Jerusalém, sabe quando que esse povo foi se encontrar novamente? Porque ele foi disperso pelo mundo. Esse povo foi se encontrar em 1948, onde foi criado um estado, um espaço para Israel. Ó como Deus amou esse povo. Então, ele sempre nos amou. Quando ele afirma eu sempre os amei, significa um amor permanente, eterno de Deus. No entanto, no versículo 2, e continuando, fala assim: mas vocês perguntam, como é que nos amaste? Então eles enfrentam Deus. Na linguagem da tradução de hoje, tem uma tradução assim: como podemos saber que tu nos ama? Então eles enfrentaram Deus, né? Acontece que para a gente entender bem essa atitude do povo, para que a gente possa analisar bem o porquê que eles falaram isso, nós vamos ver o contexto que esse povo estava vivendo. Então aqui, esse contexto que esse povo estava vivendo, foi o seguinte, que apesar de tudo de bom que tinha acontecido, que Deus tinha feito muitas coisas boas, né? E os profetas tinham profetizado muitas maravilhas, né? Então, apesar de tudo que tinha acontecido, Judá, que nesse ponto era Judá e Benjamim, que ficavam juntos, e o resto das 10 outras tribos de Israel já tinha sido espalhado. Mas aqui Malaquias fala sobre Israel. Mas, na verdade, era mais Judá que estava aqui, continuava politicamente dominada pelo Império Persa. Eles tinham, sim, reconstruído o templo, reconstruído os muros, as portas da cidade, estava indo tudo bem. Mas eles ainda eram dominados pelo Império Persa. E com isso eles pagavam taxas, eles pagavam os tributos. Então eles não eram um povo feliz, porque eles pensavam assim: eu acho que alguma coisa deu errado. Porque Deus, através dos seus profetas, mandou dizer que nós iríamos ser um povo com muita prosperidade, com esplendor. E cadê essa beleza aí? Então eles estavam esperando que novos tempos seriam iguais aos tempos onde Davi foi o rei, Salomão teve um reinado lindo. E ainda pelas profecias eles falavam, mas o Messias não chegou. Outra coisa que eles viam era o seguinte: todo mundo da redondeza estava ficando rico, prosperava, o Império Persa cada vez mais bonito e eles pobrinhos. E aí os ímpios prosperam e eles não prosperam. Então eles queriam riqueza, eles queriam poderio militar. E assim pensava esse povo que contestou com Deus. Alguma coisa está errado, então nós queremos entender o que está acontecendo. Então o povo tinha um coração ingrato. E nós sabemos até hoje o que o coração ingrato faz. O coração ingrato nos cega. O coração ingrato, ele não nos deixa ver as bênçãos. Nós só vemos os problemas, aquilo que nos desagrada. O dia todo a gente reclama. Quem tem o coração ingrato, o olhar fica limitado só para as coisas ruins. Nós vemos hoje muita gente que tem o coração ingrato e muita gente tem esse coração difícil da gente entender. Não vê as coisas boas que aconteceram já e agradece a Deus pelo que aconteceu de bom, e também nós devemos agradecer a Deus pelas tribulações, porque Deus está nos melhorando através dessas tribulações.
Então esse povo perguntou assim: como é que nós podemos saber que o Senhor nos ama? Aí Deus responde ao povo e ele compara esse amor de Deus, esse amor que ele dá. Ele não dá uma resposta: eu amo vocês porque eu tirei vocês do Egito. Deus já estava cansado de falar todas as bênçãos que ele trazia para o povo. Deus já estava cansado de falar. Então aqui ele resolveu falar de outra maneira. Ele resolveu dizer o seguinte: eu vou contar para vocês o que eu faço para quem eu não amo. Então aqui nós vamos ver que o amor de Deus vai ser comprovado. Quando Deus disse, eu vos tenho sempre amado, foi o amor de Deus que foi um amor que ele confirmou o amor dele, né? Ele quis falar que o meu amor, eu digo que eu amo vocês. Depois o amor foi contestado pelo povo e agora ele está confirmando o amor dele, o amor que ele ama mesmo. Mas sabe como que ele disse? Ele ia mostrar através do que ele fez para Esaú. Então, aqui no versículo 2 ainda, mas no final, e o início do 3, fala assim: e o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Olha que Deus escolheu Jacó. Os dois eram pecadores. Às vezes a gente até pensa, né, coitadinho do Esaú. Mas não, Esaú, ele não ligava para as bênçãos que ele iria receber. Ele trocou até por um prato de lentilha as bênçãos que ele ia receber do pai. Então, Deus via o coração. E Deus vê o nosso coração até hoje. Não adianta a gente fazer cara de bonzinho e tal, que Deus está vendo o que passa nos meus pensamentos, o que eu estou querendo deixar de fazer. E aqui, Deus desprezou Esaú. Tem Bíblia que fala até odiou. Uns dizem que não é odiou na palavra que foi escrito aqui na tradução. Desprezou, deixou de lado. Só que ele amou Esaú, ele amou Jacó, e de uma forma que tanto Jacó, que ele mudou o nome para Israel, abençoou os 12 filhos, deu as 12 tribos. E aqui ele vai falar, sabe o que eu fiz para Esaú? E aqui para nós entendermos melhor, Esaú era um homem ruivo. E aí Esaú na Bíblia é chamado de Edom. Então, o povo edonita são os descendentes de Esaú. E aqui então fala o que ele fez. Olha Deus falando para esse povo. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então, o que Deus deu para Esaú e seus descendentes? Desolação. E aqui ainda fala, Deus diz para esse povo, sabe? Se Esaú disser, tá tudo destruído, vamos construir de novo, não tem problema. Deus disse, eu vou lá destruir de novo, porque vai ser um povo maldito. E Deus mandou esse povo de Esaú, os edonitas, viver no sul de Israel, para fora das fronteiras de Israel. E aqui Deus no versículo 5, Deus fala para esse povo aqui que estava dizendo em que o Senhor nos ama. Ele está dizendo assim, o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. E vocês vão ver isso. Então, esse povo, os descendentes de Esaú, os edonitas, eles foram amaldiçoados por Deus. Então, aqui Deus quis dizer o seguinte, né? E vocês? Eu sempre abençoei, sempre dei tudo que vocês queriam, né? Então, Deus mostra o seu amor com o exemplo do que é o seu não amor. Eu não amei. Deus condenou o povo de Esaú.
mas ele abençoou o povo de Jacó. E como eu já mencionei, os dois eram pecadores. Mas para o pecador Esaú e seus descendentes veio a ira do Senhor. E para o pecador Jacó e seus descendentes veio o misericordioso amor de Deus. É o que nós vemos hoje em nós. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Nós, através de Jesus, nós somos adotados por Deus, mas nós sabemos o quanto nós temos a raiz do pecado. E se não é Deus, se não é confiar em Deus, se não é colocar todas as nossas esperanças e confiança em Deus, nós não conseguimos fazer as coisas corretamente. Nós não conseguimos nem pensar as coisas certas, porque os pensamentos maus invadem as nossas cabeças. Tem um livro chamado Campo de Batalha da Mente, onde a gente vê que tudo começa na mente. Qualquer briga que tenha, qualquer palavra má, começou na mente com um tempo antes. E aí a gente vai e faz as coisas ruins. Mas se a gente tem esse amor misericordioso de Deus que ele deu para Jacó, aí nós vamos ter uma facilidade de se livrar das coisas ruins. Depois a gente fala, nossa, como eu consegui não falar tal coisa? Como eu consegui não agir de tal maneira? Então a gente vai vendo uma mudança, uma transformação na nossa vida. E graças a Deus, quando a gente reconhece as transformações, porque muita gente é ruim o tempo todo e não melhora, né? Mas nós estamos notando que Deus está melhorando, está quebrando, está nos fazendo novo. Então Deus decidiu amar e permanecer fiel à sua palavra. Sempre foi assim. Desde que ele escolheu Abraão, ele resolveu que a descendência de Abraão ia ser igual, a quantidade igual às estrelas do céu, igual à areia do mar, né? Que coisa maravilhosa. Então, com esse mesmo amor, Deus nos ama até hoje. Por incrível que pareça, esse mesmo amor. E ele tanto nos amou que ele mandou o seu filho, mandou Jesus, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que creia em Jesus vai ter a vida eterna. E ele não amou apenas poucas pessoas. Fala nesse versículo, João 3,16, Deus amou o mundo. Porque quem do mundo quiser se quebrantar, se arrepender e crer em Jesus, esse será salvo, esse terá a vida eterna. Então, Deus, ele dá essa oportunidade às pessoas do mundo para que se quebrante. E nós vimos lá em Apocalipse que ele vai dar muitas chances até chegar no último momento que ele não vai parar de dar chance. Então, em Jesus, esse amor de Deus, ele foi plenamente revelado, a ponto dele dar o Filho no nosso lugar. Quem daria um filho no nosso lugar? Abraão deu pelo tamanho da fé dele e Deus livrou Isaac, porque em Isaac estava a promessa da descendência, né? Então, em Jesus completou o perfeito amor de Deus. Então, de agora em diante, aquele que não crer em Jesus não será salvo. Então, nós temos que ter o coração grato a Deus. Vamos concluir com essa palavra. Vamos ter o coração grato a Deus pelas bênçãos e principalmente por Jesus, porque sem ele nós estaríamos perdidos, como os descendentes de Esaú. E nós temos que entender que hoje ainda existem os descendentes de Esaú. Os descendentes de Esaú estão entre nós também hoje, porque nós somos descendentes de Israel por parte de Jesus, né? Então, para nós encerrarmos, em Jesus nós somos a nação eleita de Deus. Então, este é a primeira parte de Malaquias.
o início do estudo de Malaquias. Semana que vem veremos outra parte. Vou fazer uma oração final. Querido Santo Deus, queremos te agradecer por essa lição que o Senhor nos dá, para que a gente entregue o nosso coração totalmente a Ti e sejamos realmente confiamos em Ti e que a gente não duvide do Seu amor. Porque o fato das pessoas duvidarem do Seu amor, duvidarem e não depositarem confiança no Senhor, tudo isso leva ao pecado, leva ao afastamento de Ti. E não queremos nos afastar de Ti. Nos abençoe, nos dê um resto de domingo abençoado. Abençoe todos aqueles que estão indo já no culto presencial. E abençoe nós que estamos no culto ainda nas nossas casas. Nos abençoa, nos livra do mal e nos dá, Senhor, a responsabilidade de proclamarmos o Seu nome. Em nome de Jesus, amém. Então, tchau, irmãs. Até a próxima semana.